Vinde às águas, este é o convite que Jesus nos faz nesta hora. E eu quero refletir na sua palavra como preparação para o momento da ceia que dentro de alguns instantes nós teremos. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 1, parte deste capítulo, e nós vamos fazer o caminho inverso. Nós vamos ver um versículo número 7 e depois o 3 e o 4. Vai ser projetado. 1 Tessalonicenses. Parece que não vai ser projetado. Já. Ok. Depois nós vamos ler o 3 e o 4. Primeira Tessalonicenses. Eu não estou entendendo nada que você está falando comigo. Não adianta, não adianta. Bom, enquanto vai sendo colocado, diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Tessalonicenses, ele faz um elogio, algo que toda igreja deveria almejar para receber tal elogio. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Vos tornaste modelo, padrão, paradigma, referencial para toda a igreja daquela região. E depois ele diz no versículo 3 e 4, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Até aqui está bom. Que Deus nos dê sabedoria, entendimento para entender, absorver e, sobretudo, viver o que está proposto nestas breves palavras introdutórias da carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica é uma igreja hoje localizada na Grécia. E é interessante que é a primeira vez que o evangelho é pregado na Europa. Filipos foi a primeira cidade em que o evangelho chegou na Europa. Tessalonicenses é a segunda igreja que é formada, que é criada ali na Europa. E é interessante que Paulo funda a igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. É um empreendimento novo, é um povo diferente, eles têm toda uma cultura grega, eles têm toda uma formação helênica, e eles são os homens e mulheres da sabedoria, da filosofia. E Paulo chega nessa cidade, e há um momento de grande tensão, porque Paulo, pregando na casa de Jason era um judeu que se converteu ao cristianismo, alguns judeus se converteram, mas a maioria da igreja era composta por gregos, por gentios. Você vai ver isso quando lê a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E não demorou muito para esta igreja nascente se tornar modelo, padrão, exemplo de como se deve viver a vida cristã. A igreja de Tessalônica, junto com a igreja de Filipos, são exemplos de igrejas que alegravam o coração do apóstolo Paulo. Havia também aquelas igrejas que davam trabalho. Olha, também seria muito fácil. A igreja de Corinto deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. A segunda carta de Paulo é uma carta de grande sofrimento. Se você ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que é um pastor que está profundamente sofrido e decepcionado com aquela igreja. A igreja dos Gálatas, da mesma forma. Paulo estava estranhando a reação da igreja naquele momento para com ele, quando ele escreve a carta aos Gálatas. Ele diz assim: quando eu cheguei para fundar essa igreja,
se possível fosse, vocês estavam prontos a dar os seus próprios olhos para mim, porque ele estava com a doença nos olhos quando esteve ali entre os Gálatas. E tudo mudou. Mas a igreja de Tessalônica, ele tinha um elogio a dar. Era uma igreja modelo. Tornaste modelo. E este é o nosso alvo. Este é o nosso desafio, queridos. De não viver uma vida cristã marromenos. De não viver uma vida cristã água com açúcar. Uma vida medíocre, rasa. É imprescindível pensar, viver um cristianismo que nos faça modelo, referência, padrão. E Paulo, na introdução, ele nos dá 3 dicas, 3 áreas, 3 ações motivadas pela iniciativa espiritual. 3 ações que são profundamente necessárias e relevantes para a nossa vida e para a sociedade na qual nós estamos. Paulo, ele diz, no versículo 3, ele começa dizendo que ele tinha boas recordações. Recordo de coisas que vocês fizeram. E ele vai destacar essas 3 coisas a partir do versículo 1. E eu vejo aqui nessa recordação que Paulo tem, que uma igreja modelo é, em primeiro lugar, uma igreja modelo na operosidade da fé. Ele diz, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Tiago é uma carta muito importante no Novo Testamento, porque Tiago vai dizer que existe um casamento entre fé e obras. Tiago vai levantar uma questão muito importante para aqueles que tentam divorciar, separar fé de obras. Ele diz, a fé sem obras é morta. E eu diria que as obras sem fé não se legitimam, não representam nada diante de Deus. Porque a base, a nascente, a razão de ser, de fazer alguma coisa, é a força motriz da nossa fé. É ela que alavanca, é ela que faz com que as nossas ações sejam frutos diante de Deus. E Paulo fala da operosidade da fé. Ele não está falando apenas da operosidade, da ação, do ativismo puro e simplesmente. Porque se Paulo estivesse se referindo a trabalho, a ação, ele poderia muito bem dizer da operação de vocês, da ação do trabalho que vocês fazem e prestam. Mas Paulo diz que eu lembro, me colocando no lugar de Paulo, me lembro de como a obra que vocês faziam, as ações que vocês tinham, eram frutos, derivavam da fé, daquilo que vocês acreditavam, das convicções que estavam nos vossos corações, daquilo que era base, razão da conduta. Por isso que quando a gente crê em Deus, quando a gente crê na palavra de Deus, quando a gente crê que é real aquilo que Ele diz expressamente nas suas Escrituras, que aquilo é aplicável, que aquilo é para a minha vida, é para a vida das pessoas que estão ao meu redor, tudo que eu fizer, como fruto dessas convicções, serão trabalhos, ações, operações que glorificarão o nome de Deus. Não é o ativismo puro e simples. Marta foi censurada. Os irmãos lembram do episódio de Marta e Maria, 2 irmãs que receberam Jesus em casa. Uma não parava de fazer comidas diferentes. Uma fazia o sarapaté, o outro fazia a buchada, outro fazia o arroz com piqui. Só falei de pratos assim apetitosos, né? E Maria ali, sem fazer nada, aos pés de Jesus, e Marta disse assim para Jesus, o senhor não fica incomodado, o senhor não vai falar nada, o senhor não vai tomar nenhuma providência, como é que pode? Somente eu trabalho, e Maria, minha irmã, fica aí ouvindo as histórias do Senhor. E Jesus responde para ela, Marta, Marta, andas inquietas com muita coisa, pouca coisa seria necessária.
E aí nós descobrimos que nós podemos fazer muita coisa, e essas coisas que fazemos podem ser fruto de inquietação, de ansiedade, e não do desejo de servir. Andas inquieta. Ela pensou que estava operando, fazendo algo para Deus, mas era fruto da inquietação do coração dela. Você lembra daquele técnico do Chile, um argentino, que andava lá para cá? Ele não parava. Aquela ação dele era fruto de algo que estava na sua constituição emocional. Então, muito que você faz pode ser sem o lastro da fé. E Deus quer que o que você faça seja lastreado pela fé. O capítulo 3, ainda de Tessalonicenses, se você estiver com sua Bíblia aberta, Paulo vai falar um pouco ainda sobre isso, capítulo 3, 4 e 5. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o quê? O estado da vossa fé. A fé é aquela vitamina que você toma para que o seu organismo tenha resistência a doenças. Ele vai fortalecer o seu sistema imunológico, para que você possa resistir às afrontas, à força impetuosa do mal, às dificuldades que surgem na vida. Paulo sabe que essa igreja passou por um momento de grande tensão e perseguição. E ele estava lá longe, em Atenas, orando por aquela igreja. E entrando já no processo de ansiedade, ele manda Timóteo visitar a igreja de Tessalônica. E ele, é claro, é sincero quando diz: eu mandei Timóteo porque eu queria que ele avaliasse o estado da fé de vocês, diante do que vocês estão passando. E quando Timóteo volta, diz: eles são crentes mesmo. Aguentaram o rojão, as dificuldades, porque eles não vivem plantados em cima de lamaçal, eles estão plantados numa rocha. Eles acreditam no que Deus diz, eles acreditam na palavra, eles têm confiança. E o estado da fé deles era aprovado. E aí, inevitavelmente, vem aquela pergunta: qual o estado da sua fé? E você pode chegar à conclusão do estado da sua fé olhando para a forma, para o modo que você está reagindo às intempéries, à força das ondas. Como as dificuldades e provações da vida te abatem, revelará o estado da sua fé. É claro que às vezes a gente vai assim, mas Deus nos mantém em pé. Mas é quem tem fé que experimenta isso. Quem não tem fé, ou entra na caverna, ou vai submergir diante da força da água. Qual o estado da nossa fé? Como você está? Paulo diz que essa igreja era uma igreja modelo, porque ela era uma igreja operosa na fé. Ela tinha fé e fazia porque tinha fé. E diante das dificuldades da vida, elas resistiam firmemente. E o que mantinha essa igreja em pé era a fé, a convicção de que Deus não abandona os seus, de que Deus é fiel, e mais do que fiel, Deus é bom, generoso e gracioso. Ai de nós se não fosse a generosidade e a bondade de Deus. Paulo vai adiante, ele diz que essa igreja era modelo porque ela tinha uma vida operosa na fé, mas era uma igreja modelo porque ela vivia na dimensão da abnegação do amor.
O amor é uma palavra muito importante para o cristianismo. Hoje de manhã eu falei disso. Não existe cristianismo sem a palavra amor. O versículo mais importante da Bíblia para evangelizar é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia, quando fala da obra de Jesus, associa isso a amor. E quando João quer definir Deus na sua primeira carta, ele diz: Deus é amor. E essa constatação, essa observação do Deus que ama e do Deus que em essência é amor, traz como necessidade àqueles que são amados uma necessidade de resposta em amor. Por isso que nós somos chamados a amar. E não amar as coisas do mundo, a matéria, não amar a vaidade da vida, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor vem de Deus e faz com que eu me ame, e depois que eu me amo, eu posso amar o outro. Não tem como amar o outro sem se amar. É uma aventura descabida, impensada ou impensável, amar dessa forma. E não existe amor sem abnegação. Abnegar é renunciar à sua vontade, ao seu próprio eu, para dar a honra e a vez ao outro. Não tem como amar sem sacrifício, não tem como amar sem se anular em alguma forma, em algum ponto. Os pais que o digam. Só vai entender de fato o que é amor quando a gente chega a ser pai. Alguns aqui não sabem bem do que eu estou falando, porque vocês pensam que sabem. Vocês só vão saber de fato o que é o amor absoluto, sacrificial, que renuncia, que abnega-se, quando você é pai, quando você é mãe. Quando você é capaz de se privar de algo para beneficiar o seu filho. Essa é uma expressão de amor que cabe muito bem para dizer o que essa igreja estava vivendo. Um relacionamento interno dentro da igreja em que as motivações e as ações não eram só feitas por meio de fé, mas eram também nutridas, motivadas pelo amor. E o amor não busca os seus próprios interesses. É isso que Paulo diz em 1 aos Coríntios capítulo 13. O amor não busca os seus próprios interesses. Em essência, o amor é a abnegação. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer: o amor não seja fingido. Porque eu posso fingir que amo alguém, mas na hora que esse alguém precisa, eu vou faltar. Porque é fingido. O amor deixa de ser fingido quando você precisa e é amado por gestos e ações. E nós somos chamados a não amar só de lábios, mas amar com ações. Senão é tudo ideologia. E como dizia o filósofo, eu quero outra para viver, não essa. Eu quero outra. E a mensagem de Jesus é desse amor abnegado. E Paulo chama atenção para isso. E Paulo diz: isso é cristianismo. Cristianismo é isso. É ação motivada pela fé. É a abnegação do amor. Quando você se sacrifica pelo outro, para o outro, para a glória de Deus. E por fim, Paulo vai dizer, permita-me ainda colocar para vocês um outro versículo que está aqui, em Efésios, aliás, 1 Tessalonicenses 4, 9 a 10. Veja qual era a saúde, como era a saúde dessa igreja. 9 e 10. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses
capítulo 4, versículos 9 e 10. Paulo continua escrevendo a sua carta e ele diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Gente, uma igreja dessa, eu quero ir para lá. É isso aqui, gente. Quanto ao amor fraternal, não vou acrescentar mais nada. Vocês estão vivendo uma relação profunda de verdade, de clareza, de autenticidade. E isto é muito belo de se ouvir. Aí Paulo, para não perder a viagem, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Ô povo crente, a gente não só é crente quando crê, a gente é crente quando ama. Valeu, irmão Hernani. Em terceiro e último lugar, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que uma igreja modelo é uma igreja que tem operosidade da fé. Segundo, abnegação do amor. Terceiro, firmeza na esperança. Nós temos um tripé, Paulo constrói aqui um tripé: fé, amor e esperança. Ele cria um alicerce perfeito: fé, amor e esperança. O conceito de fé e amor são muito parecidos, mas não são idênticos. Alguns confundem fé, eu tenho esperança. Há alguma similaridade nos conceitos, mas eles não são idênticos. A fé é mais para você passar pela dificuldade e resolutamente crer de que Deus está providenciando socorro mais emergencial, mais para aquela circunstância. A esperança tem a ver com algo que está mais adiante, mais para o futuro, que te faz esperar com convicção na intervenção de Deus, e aqui você vai fazer uma conexão muito importante. Quando você vai para as cartas de Paulo e faz uma pesquisa sobre as cartas que Paulo fala da vinda de Jesus, do fim de tudo, você vai descobrir que tanto a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quanto a segunda, são as cartas que você encontrará o maior índice do assunto. É onde se fala mais sobre a vinda de Cristo e sobre a necessidade de esperar com fé, com determinação, servindo ao Senhor e com convicção de que vale a pena tomar a decisão que se tomou e esperar naquele que diz que vem nos buscar e que nos levará para um lugar de bênção, um lugar que não haverá choro, não haverá luto, não haverá tristeza, e esse lugar é a casa do Pai. Jesus disse em João capítulo 14, também no capítulo 13, ele preparando os discípulos, ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar. E na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou primeiro, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. A nossa esperança é que Ele venha nos buscar e que venha nos trazer o galardão que Ele prometeu, para que quando estivermos lá com Ele eternamente, porque aqui é um piscar de olhos em comparação à eternidade, essa existência que nós temos aqui, esse breve tempo que acaba tão rápido. Eu estou chegando esse ano aos meus 45 anos. Eu já tenho 45 anos. Tem alguns aqui, o irmão Hernani já tem mais de 80, e se eu perguntar para ele, ele vai dizer: passou como um sopro. E passa rápido, querido. Por isso que nós temos que tomar uma decisão em vida com o Senhor, na esperança de que Ele virá nos buscar, para vivermos eternamente com Ele.
Nós temos um trabalho muito grande na terra para fazer, para a glória de Deus. Mas se nós não pensarmos nas coisas do alto, se nós não acumularmos tesouro no céu, onde traça, ladrão e ferrugem não mexem, onde banco não quebra, onde bolsa de valores não cai, esses tesouros você acumula enquanto vivo, enquanto fazendo coisas e ações aqui na terra, com expectativa futura de esperança. Paulo, quando escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, ele diz assim: a coroa da justiça me está preparada. Aquela coroa que o Senhor, justo juiz, preparou para o último dia. É daí que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estou pronto para partir a hora que Ele me chamar. Estou pronto para ir, porque sei que Ele tem uma coroa reservada para mim. Porque Ele é fiel. E a minha firmeza em esperar está baseado na garantia daquilo que Ele afirmou a meu respeito e sobre mim. Nós precisamos, queridos, trabalhar a nossa vida espiritual para que tanto a fé quanto o amor e a esperança estejam sustentando as nossas ações e as nossas expectativas. Porque esses três elementos, essas três marcas da vida de um cristão são fundamentais para que sejamos modelos, para que Deus olhe para nós e diga: valeu a pena. Valeu a pena ter enviado o meu filho para morrer por eles. Valeu a pena ter libertado eles da morte, das trevas. Valeu a pena. E você possa ser o orgulho de Deus. Como essa igreja era o orgulho para o apóstolo Paulo. Uma igreja modelo. Uma igreja que alegrava o coração desse homem chamado Paulo de Tarso. E que, sobretudo, essa igreja alegrava o coração de Deus. Quando a gente ama, a gente gosta de agradar aqueles que são alvos do nosso amor. Por isso que quando a gente faz alguma coisa para quem ama é diferente. Quando a gente faz algo por obrigação é completamente diferente. Quando a gente ama, tudo tem um sentido diferente. Quando a gente não ama, tudo se torna ridículo, porque pode ser interesse, uma ação programada com a perspectiva de receber alguma recompensa terrena. Quando a gente ama a Deus e faz algo para Deus, a gente não trabalha atrás de recompensa, porque a gente sabe que já foi recompensado em Jesus Cristo, quando Deus entregou o seu Filho. Tudo é obra da gratidão quando nós fazemos para Deus alguma coisa. Ele não precisa nos dar mais nada. Ele já nos deu o seu Filho. E Paulo, quando escreve aos Romanos, Paulo sabiamente vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu por eles, ou antes que ressuscitou. Então, nada pode ser lançado na nossa conta, porque aquele que foi enviado para nos salvar quitou tudo. E hoje nós podemos servi-lo com fé, alegria e esperança. Que Deus aplique isso aos nossos corações. E que você hoje saia daqui avaliando o estado da sua fé, as intenções do seu amor e a sua esperança, como ela está. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.